Oi, pessoal do oitavo ano, vamos lá, mais uma aula. Hoje nós vamos ter aula 7 da página 253 até a 255, tá bem? Hoje nós vamos falar sobre grandeza diretamente proporcionais. São dois tipos de grandeza. Um é grandeza diretamente proporcional e a outra é grandeza inversamente proporcional, tá certo? Primeiro eu vou explicar nessa aula diretamente. Na próxima aula eu entro com o inversamente, tá certo, gente? Ó, diretamente. Deixa eu explicar a teoria, para depois nós fazermos esses exemplos e algumas questões da atividade do livro, tá bom? Que ele é um pouquinho complicado e precisa saber primeiro a teoria. A teoria de diretamente proporcional é o quê? A teoria de diretamente é quando você vai usar a regra de 3. Para você usar a regra de 3, você precisa saber uma proporção e a outra proporção. O que é uma proporção? A razão, as divisões, entendeu? Que vocês vão formar. Então, para vocês formarem essas divisões, vocês precisam entender, interpretar o textozinho, a questão, tá? Então, para vocês entenderem isso aí, o que é que vocês vão fazer? Quando for diretamente proporcional, as duas proporções, elas vão aumentar ou elas vão diminuir, tá bem? Como assim, professora? Eu quero ir para Caju, eu gasto 2 horas de carro, 1h30 de carro próprio, com 100 quilômetros, não é isso? E de ônibus na volta eu gasto 2 horas com 120 quilômetros. Então, aumentou as horas e aumentou os quilômetros, não foi isso? Então, de carro ele era 1h30, de ônibus foi para 2. E de carro ele ia com 100 quilômetros, de ônibus já foi para 120, aumentou, não foi? E ainda gastou 2 horas. Então, quando forem aumentar as proporções, eles são diretamente proporcional. Se eles diminuírem, as duas proporções também serão diretamente proporcional, tá certo? Ó, vamos fazer uns exemplos, porque a maioria da teoria é isso. Quando um aumenta, o outro aumenta. Quando o outro diminui, o outro diminui, tá bom? Vamos lá interpretar isso aqui. Ó, 3 caminhões, não é isso, gente? 3 caminhões transportam 250 metros cúbicos de areia. 250 metros cúbicos de areia. Então, eu vou colocar 250 metros cúbicos. Quantos caminhões iguais a esse serão necessários para transportar 700 quilômetros de areia? Olha, vamos observar. Eram 3 caminhões, tá vendo? Que transportam 250. Então, 250 metros a 3 caminhões. Quantos caminhões? Quando ele fala isso aqui, é quantos caminhões? Quando ele pergunta a você quanto caminhão, quantas horas, aí vocês vão utilizar a incógnita, que é o X ou o Y, porque ele quer saber a quantidade de caminhões. Então, para você saber, será substituído pela letra ou pela variável ou pela incógnita X, tá certo? Pronto. Quantos caminhões iguais a esses serão necessários para transportar, aí vem aqui, ó, 700 metros cúbicos. Observe que as proporções são iguais, ó. 250 metros cúbicos, 700 metros cúbicos, tá vendo? Eles são iguais. E observe que eles estão aumentando. Com 250 metros cúbicos, foi 3 caminhões. 700 metros cúbicos. Vai ser mais do que 3 caminhões, não é isso? Vai ser mais do que 3 caminhões, então vai aumentar. Então, do jeito que ele aumentou
A transportadora vai aumentar os caminhões, tá? Então, é isso que vocês têm que observar, que vai aumentando nas proporções. Então, aumentei na primeira proporção e aumentei na segunda proporção. Então, se eles estão aumentando nas duas proporções, isso aqui é diretamente proporcional, tá certo? Se eles são diretamente proporcional, eu vou fazer uma regrinha de 3 normal, tá? Como é que se faz regrinha de 3? Cruzando, lembra? Então, vai ficar 250 vezes x. 250x. 700 metros vezes 3. Dá 21, né? 7 vezes 3, 21. Então, vai ser 2.100. 2.100. Quando vocês fizerem a regrinha de 3 que eu fiz aqui, eles ficam dessa forma. Quando ficar dessa forma, o que é que vocês vão fazer? Lembra que quando vem um número com uma letra vai multiplicar? Então, eu vou isolar o x e vou dividir por 250. Por que eu estou trocando de operação? Porque aqui estava multiplicando. Lembra que quando tem um número e uma letra vai multiplicar. Isolei o x, passou dividindo. Sempre na regra de 3 é dessa forma. Se está somando, passa para diminuir. Não é isso? Então, agora é só dividir. 2.100 dividido por 250, 84. Então, olha, 84, gente. Então, aumentou muito, olha. Tá vendo? Eram 3 caminhões e aumentou para 84. Então, um aumentou e o outro aumentou. Então, isso se chama diretamente proporcional. Tá bem? Vamos para outra questão. Todas as alternativas do que tem no livro de vocês é interpretação. E vocês precisam interpretar. Vamos lá. Uma barra de metal com 1,5 metros de altura foi fincado no sol. E a sombra que pôde ser observada, produzida por essa barra, possuiu 4,9 metros. Observe que aumentou, né, gente? Não é isso? Então, olha, de 1,5, não é isso? Para quanto? Para 4,5. Qual é a altura do poste ao lado da barra de metal? Ele quer saber qual é a altura do poste. Então, o poste é 1,5. Então, qual é a altura? Ele vai ser 1,5 sobre x. Sabendo que a sombra desse poste, a altura do poste, a sombra dele é de 30 metros. Então, vai ser sombra abaixo de sombra, tá? Então, vocês vão só interpretar. Olha, uma barra de metal com 1,5 de metros de altura. Então, isso aqui é 1,5 é a altura. Foi fincado no solo. E a sombra, então, é a sombra de quem? Daquele metal. A sombra pode ser observada, produzida por essa barra, possuiu quantos metros? Aqui é a altura normal e aqui é a sombra, tá? Então, é isso que vocês têm que memorizar. Agora é só fazer a regrinha de 3 do jeito que nós fizemos aqui. Como vocês já observaram, vai aumentar, né? Veja que essa parte aumentou, era de 4,5 a 30, aqui é de 1,5, vai aumentar mais ainda. Então, vai ficar 4,5, 30 vezes 4 vezes 1,5, 4,5, tá? Aqui é x. Tá multiplicando, vai passar dividindo, tá? Observe que um é com vírgula e o outro não, viu, gente? Então, 45 dividido por 4,5 é 10. Então, observe que a altura dele é 10, aumentou. Então, isso é diretamente proporcional, tá certo? Agora, eu vou fazer algumas questões do livro de vocês,
que está na página 258. Eu só vou fazer a primeira e a segunda. E vai ficar para vocês fazerem a terceira, a quarta e a quinta, tá certo? Vamos lá? Vamos lá. Atividade da página 258. A primeira questão. Em uma partida de vôlei, Marcos acerta 6 a cada saques feitos. Então, ele tem 6 sobre 10 saques feitos. Enquanto João acerta 8 a cada 16. Aqui é de Marcos, aqui é de João. 8 sobre 16. Como podemos comparar o desempenho dos dois jogadores nesse item do jogo? Justifique sua resposta. Para saber isso aí, nós vamos ter que fazer o quê? Simplificar, tá? Esse ainda é fácil, ainda não é aquela regrinha de 3 que eu expliquei a vocês. Ele só quer saber quanto vai ser cada um. Então, eu vou simplificar por 2, que dá 3 sobre 5. Não é isso? E aqui, por 8, dá 1 sobre 2. Então, qual é a razão deles dois? Quem é o maior? É o de Marcos. Então, Marcos teve mais desempenho do que o de João. Tá certo? Vamos lá para a próxima questão. Segunda questão. Dá para fazer aqui. Segunda questão. Ao comparar o desempenho dos batedores de pênaltis do time, o técnico Toninho Peralta apresentou na pré-elevação uma tabela com os acertos dos dois atacantes do time. Olha, Ney Júnior, 15 pênaltis certos em 17 batidas. Então, vai ser como? O de Ney Júnior vai ser 15 sobre 17. Calvin Dix, 18 pênaltis, o de Calvin Dix, por 20. Então, vocês vão fazer da mesma forma que está aqui. Simplificar ou dividir. Como nesse caso não pode simplificar, vai dividir 15 por 17 e 18 por 20. Que daria o quê? 0,88, 0,90. Tá, gente? Então, quem é o melhor desempenho? É do Cavendish, tá bom? Então, isso aqui é a atividade da página 258. Então, agora vocês vão fazer a atividade, o restante, a terceira, quarta e quinta. Com a terceira da página 258, a quarta e a quinta da página 259. Tá certo? E vão enviar para o meu privado, viu, gente? Lembre que eu só estou à disposição de 1 até 6 para tirar dúvida quando eu postar esse vídeo, tá? Obrigada, bons estudos!